YouTube, vamos para mais uma aula do sexto ano em História. Como todos os vídeos, eu primeiro eu dou a lida no texto que dou para os meus alunos e faço alguns breves comentários, se necessário, de acordo com que o texto é bem mastigado, o texto é muito fácil. Então vamos lá. O povoamento do Brasil. As descobertas feitas em sítios arqueológicos no Brasil ajudam a propor novas explicações para a ocupação da América. Uma época muito diferente da atual. O Brasil encontrado pelos primeiros povoadores era bastante diferente do que é hoje. O clima era mais seco e frio, as áreas florestais eram reduzidas e a maior parte do território estava coberto de uma vegetação rasteira, como a do Cerrado e a da Caatinga. Os animais da fauna brasileira também eram diferentes do que hoje. Existiam tílios de dentes de sabre, gliptodontes e preguiças gigantes, animais de grande porte que desapareceram. As poucas informações que temos sobre o Brasil na época do povoamento foram obtidas graças às escavações arqueológicas que hoje levaram a muitas descobertas. O nome Brasil. Antes da chegada dos portugueses na América, em 1500, não se utilizava a expressão Brasil para designar essas terras. Os indígenas desse período se referiam ao território que viviam como Pindorama, terra das palmeiras na língua tupi. O nome Brasil é uma referência ao pau-brasil, uma madeira de cor avermelhada explorada pelos europeus nas terras que hoje correspondem ao Brasil. Então, os indígenas chamavam o nosso país de Pindorama. Talvez seja o verdadeiro nome das nossas terras, né? Esqueletos e objetos em Lagoa Santa. O estudo de fósseis humanos no Brasil começou no século XIX, com escavações nas grutas de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Ali foram encontrados ossos de animais já extintos, além da ossada de 30 seres humanos. Ao lado dos ossos haviam pontas de flechas, machados e outras ferramentas de pedra lascada. As escavações foram retomadas no século XX e nos anos de 1970, uma equipe de pesquisadores descobriu várias sepulturas e um crânio feminino de aproximadamente 11.500 anos. Ele foi batizado de Luzia e ganhou o apelido carinhoso de a primeira brasileira, por ser o mais antigo encontrado até o momento. Após analisar esse crânio, os arqueólogos concluíram que Luzia é o fóssil humano mais antigo já encontrado no Brasil. A partir da reconstituição da fisionomia de Luzia, feita por meio de programas de computador, cientistas ingleses constataram que ela teria característica muito parecida com a dos atuais africanos e aborígenes australianos. Essa descoberta levou alguns estudiosos a sugerir que a América foi povoada por diversas levas de grupos humanos diferentes, e não só por asiáticos, como se imaginava até então. Eu vou mostrar aqui para vocês, no livro, a foto e o crânio de Luzia. Aí, tá? Esse aí é o crânio e a foto desenhada por computador para tirar a sua fisionomia. Então vamos falar sobre o sítio de São Raimundo Nonato. Na década de 1970, escavações dirigidas pelo arqueólogo Nied Dom, no município de São Raimundo Nonato, no Piauí, levaram a descoberta de artefatos de pedra lascada e pedaços de carvão vegetal. O sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada, onde ocorreram as descobertas, é um abrigo de paredes rochosas cobertas por mais de 1.000 pinturas rupestres. Os rupestres são aquelas pinturas em paredes da pré-história que vocês estão acostumados a ver na TV. Os objetos encontrados no Piauí teriam mais de 50 mil anos e, segundo a pesquisadora, teriam sido feitos quando os grupos humanos habitavam uma área da floresta tropical úmida, em que viviam animais como criptodontes e preguiças gigantes.
Muitos estudiosos, porém, não aceitam a hipótese de que os artefatos achados no Peruí foram produzidos por humanos. Eles afirmam que os objetos de pedra e os pedaços de carvão podem ser resultado de processos naturais, como esfacelamento das rochas e incêndios florestais. Floresta tropical úmida. A floresta que se caracteriza pela abundância de chuvas, pelo calor constante e pela presença de inúmeros tipos de plantas. A Mata Atlântica e a floresta amazônica são exemplos desse tipo de vegetação. A vida dos primeiros habitantes do Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil eram povos caçadores, pescadores e coletores. Alguns povos produziam objetos de cerâmica. Povos caçadores e coletores. Os primeiros habitantes do Brasil eram nômades. Viviam principalmente em habitações a céu aberto ou em abrigos sob rochas, e às vezes em cavernas. No interior das cavernas, os moradores costumavam fazer pinturas que mostravam cenas da vida cotidiana, como animais e pessoas. As armas de pedras encontradas por pesquisadores eram usadas principalmente para abater animais. Anzóis feitos de ossos de pequenos animais e conchas de caramujos perfurados foram outras descobertas feitas por arqueólogos. Esses achados indicam que tais povos praticavam também a pesca, além da caça e da coleta de vegetais. No sul do Brasil, arqueólogos encontraram pontas de flechas feitas de pedras de diferentes formatos, usadas para abater animais mais ágeis, como os pássaros. Acredita-se que esses povos tenham sido responsáveis pela difusão do arco e da flecha entre as populações pré-históricas do Brasil. Povos dos sambaquis. Quando a América começou a ser povoada, o nível do mar era bem mais alto que o atual. Aos poucos, o aumento da temperatura da Terra provocou o derretimento das geleiras e o nível do mar subiu. No Brasil, muitos povos se instalaram nas regiões litorâneas durante esse período. Embora também caçassem pequenos animais, a alimentação principal desses povos era formada de peixes e moluscos. Depois eu dou a definição de molusco. Nos locais onde esses povos se fixaram, existem colinas chamadas sambaquis. É um termo tupi que significa amontoado de conchas. Então, sambaqui significa amontoado de conchas, essas conchas que você vê na praia. Algumas são tão grandes como as do litoral de Santa Catarina, que chegam a atingir 30 metros de altura e 400 metros de comprimento. Alguns sambaquis litorâneos chegam a ter 5.000 anos de idade. Quer dizer, a montanha feita dessas conchas chega a ter 30 metros de altura. Também nas margens de rios foram encontrados sambaquis, embora bem menores que os do litoral. No fim dos anos de 1990, em um deles situado no Vale do Rio, Ribeira do Ibaté, no estado de São Paulo, foi encontrado um crânio humano de mais ou menos 9.000 anos de idade. O crânio de um indivíduo do sexo masculino possui características semelhantes ao de Luzia. Então, vou definir molusco para vocês. Animal invertebrado, de corpo mole, que vive tanto nas águas quanto na terra. Entre os moluscos, podemos citar a lula, o caracol, e a lesma e o caramujo. Tá? Primitivo significa inaugural, primeiro ou primordial. Povos agricultores. A agricultura começou a ser praticada no Brasil por volta de 7.000 anos atrás. É provável que ela tenha sido aprendida com os outros povos americanos, como os da Cordilheira dos Andes, que já eram excelentes agricultores. O cultivo do milho, do feijão e do algodão pode ter sido introduzido no Brasil por povos andinos. Entre as plantas cultivadas pelos primitivos, eu já citei o que quer dizer, habitantes do Brasil, a mandioca é a mais importante.
Ela é uma raiz rica em calorias e utilizada ainda hoje como principal fonte de energia por milhares de pessoas. Algumas das suas espécies, como a mandioca amarga, são venenosas, certo? Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês uma foto de ilustração rupestre, né, feita na parede, e dos índios, um desenhozinho dos índios raspando mandioca e também as pontas de flecha. Olha só, pontas de flecha que foram encontradas, são fotos originais. Gravura rupestre, aqui, ó, gravura rupestre. Esse é desenho rupestre na parede de uma pedra, na caverna. E os índios raspando mandioca. Bom, terminamos a nossa aula e espero que vocês utilizem essa videoaula para os seus estudos e seus resumos e que possam ter proveito desse material. Muito obrigado, até o próximo vídeo.